Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mundo Agro Podcast. E hoje nós temos um apoio especial da Momesso. Desde 1962, a Momesso é sinônimo de tradição, tecnologia e inovação no tratamento de sementes, seja no tratamento on-farm, profissional ou no industrial. Eles são referência no assunto e sempre trazem o que há de melhor para o mercado, e é claro que a parceria entre a Momesso e o Mundo Agro Podcast é feita para levar ainda mais informação de qualidade para o agro, tanto no Brasil quanto para o mundo. Momesso, o futuro você planta hoje. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. O episódio de hoje tem o apoio da Momesso, da Agrosol Sementes e da Incotec, parceiros do Mundo Agro Podcast que fazem a vida do produtor rural cada vez melhor com inovação e tecnologia. E hoje nós vamos conversar com Lucas Mendes, diretor executivo da Fundação Estudar, um projeto que eu não conhecia, acabei de falar para o Lucas aqui, e já me chamou muito a atenção pela proposta, e esse ano eles estão dedicados e com foco nos profissionais do agro. Lucas, seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. Obrigado, Rogério. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, é o horário que estão nos escutando. Prazer enorme conversar com você e com sua audiência aí, que eu sei que está espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Legal. Lucas Mendes de Freitas Teixeira. Lucas, eu não tive a coragem aqui de ler todo o seu currículo e já parabenizei você, né? É muito bacana quando a gente vê o desenvolvimento pessoal, expandir as fronteiras das universidades do Brasil e do mundo, e ainda mais trazer como missão um projeto como esse, né, que é um projeto de desenvolvimento, e eu vou dizer que o foco é o que eu acho que começou lá no início, com a Fundação Rockefeller fomentando, né, o desenvolvimento dos pesquisadores no Brasil, para que a gente pudesse sair de um país que consumia recursos tecnológicos de outros e passasse a desenvolver a nossa própria tecnologia. Eu digo que a evolução das nações, ela passa pelos processos que um aluno, né, estudante, passa pela graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e o Brasil já está no seu pós-doutorado. Mas isso dependeu muito de apoio, principalmente financeiro, intelectual, de outros países, porque, na verdade, nós estamos todos dentro da mesma bolinha chamada Terra, né? Então, Lucas, para começar aqui, agradecer, né, a sua presença, mas gostaria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, né, do Lucas menino, estudante de Direito, e a sua evolução passando aí por universidades como Sorbonne, Berkeley e assim por diante, e chegar hoje na coordenação desse projeto bacana na Fundação Estudar. Claro, Rogério, será um prazer. Como a gente está falando de agro, eu tenho que começar dizendo que eu sou neto de um agrônomo. Então, que bacana. Esse Mendes aqui, né, meu avô, por parte materna, estudou em Lavras, e a família tinha uma fazenda lá no norte de Minas, quase na fronteira com Bahia. Então, na minha infância, ia bastante lá, produzia queijo e plantava um pouco todas as outras coisas. Então, eu lembro, já mais no final da vida, meu avô, queijeiro, começou a chegar esses queijos do mundo inteiro, né? Lá em casa a gente gosta, e morou com a gente uma época lá, e toda noite a gente comia queijo, ficava conversando sobre coisa ruim, viu? Então, você vê aí que pelo sotaque já devem ter sacado que eu sou mineiro, né? Então, eu sou mineiro e neto de agrônomo. Eu tô à vontade aqui no agro, apesar, óbvio, de ter seguido, né? Igual você citou, a trajetória aí pelo direito, né? Eu estudei na UFMG, então sei que muitos aqui que vão estar nos ouvindo ou são estudantes ou estão fazendo pós-graduação em universidade pública, e eu acho que é uma honra, um privilégio a gente ter essa chance de poder também devolver um pouco do que a gente recebeu, né, de todo mundo que contribui para a gente poder estudar
sem precisar pagar aqui no Brasil. E aí, cara, na minha trajetória, de fato, a gente vai poder falar mais das bolsas da Estudar, mas no meio da faculdade eu tive chance de fazer um intercâmbio lá na Sorbonne, né, por lá, e inclusive várias universidades federais têm esses convênios, mas às vezes o estudante não tem dinheiro para ir, porque não se preparou ou a família não tinha condição de ajudar. E aí, essa ideia das bolsas, né, assim que eu voltei, a gente juntou com os outros amigos lá da UFMG, a gente começou a dar umas bolsas para os estudantes fazerem intercâmbio, eu e outros amigos, né? E a Estudar faz isso hoje. A ideia de você poder fazer um intercâmbio com apoio de alguma instituição, né, muito proveitosa, pessoalmente falando. Enfim, você volta cheio de ideia, né, arejado lá, querendo trazer as coisas que a gente aprendeu fora para cá também. Mas seguindo a trajetória um pouco, né, eu tive chance de fazer um estágio numa agência da ONU e depois, quando eu formei, eu fui trabalhar no CAD, que é um órgão do Ministério da Justiça lá em Brasília. E aí, agora tá calor aqui em São Paulo, aí em Sinop, mas eu só lembro daquele calor seco lá de Brasília, que tinha que dormir com a toalha em cima, calor enorme. E eu gostei muito de trabalhar com o governo, foi uma experiência muito legal, mas em alguma lá no CAD a gente tinha, né, um projeto que ia nas universidades falar sobre direito da concorrência, etc. E eu acabei vindo para São Paulo uma vez, eu não conhecia São Paulo, né, o máximo que eu tinha vindo era no aeroporto, e achei incrível o dinamismo da cidade, tanto de prédio alto, o pessoal deve estar fazendo as coisas importantes aqui, e acabei virando trainee do Itaú, que era em São Paulo, e aí fiquei no banco 5 anos, trabalhei em diversas áreas, e lá fui um dos fundadores de um hub de tecnologia que chama Cubo, tá lá, existe até hoje, né, é um dos maiores do mundo, né, o maior da América Latina, e aí essa foi minha mudança, assim, do mundo do direito para esse mundo mais do empreendedorismo, da inovação. Então, em 2014 eu fui fazer mestrado na Universidade da Califórnia, em Berkeley, foi aí que eu ganhei bolsa da Fundação Estudar. E aí, depois que eu voltei, ainda fiquei um tempo no Cubo. Aí, depois do Cubo, fui trabalhar numa empresa de coworking, que chama WeWork. Ela veio aqui no Brasil, fez um projeto de expansão. Fiquei 5 anos lá. Depois, enfim, tinha tido um filho. Tenho 2 meninos pequenos aí, né? O Antônio e o Matheus, 3 e 4 anos. E aí, fui trabalhar com escola, Rogério. Fiquei lá mais de 3 anos trabalhando em escolas. Enfim, tem escola que chama Lumiar, tem no Brasil todo, tem fora do Brasil também. E agora, recente, para mim, no final do ano passado, me juntei aqui à Fundação Estudar. Desde 2017 eu ajudo a escolher bolsistas aqui da Fundação Estudar. E agora estou com esse desafio aqui de seguir esse projeto, melhorar, e estamos com as novidades para esse ano que a gente vai poder falar. Mas, enfim, muito animado, muito feliz de trabalhar com educação, é um assunto que eu adoro. Poder escolher, selecionar essas pessoas incríveis, né? Que é o que a gente faz todo ano aqui. Quando eu não estava aqui o tempo inteiro, estava como voluntário, era sempre o dia mais feliz do ano, era quando eu tinha que entrevistar os candidatos a bolsistas que têm trajetórias incríveis. A educação é única e puramente aquilo que pode mudar as coisas e o mundo, né, Lucas? Então, falo isso como professor. Mas muitas pessoas me perguntam hoje o que eu estou fazendo na universidade, e ao invés de falar, eu estou fazendo o que eu gosto. A gente sabe que não é fácil, né? O ensino público, tanto básico, né, quanto superior no Brasil, é algo que tem passado por desafios muito grandes, mas a gente tem que ter pessoas engajadas e com vontade, porque é isso que faz mudar o mundo. Eu sou um professor novo, estou há 19 anos aqui no Mato Grosso, estou começando a minha carreira, posso dizer, mas eu lembro quando eu entrei na faculdade em Botucatu, e o meu orientador, João Nakagawa, ele falou para mim, olha, em primeiro lugar, você tem a liberdade de mudar de posição a hora que você quiser, porque antes de fazer qualquer coisa, você precisa fazer o que você gosta. Ele falou, e a segunda missão é que você saia daqui bem melhor do que eu, porque senão eu não fiz o meu trabalho bem feito. Então, eu acho que esse foi o maior ensinamento que ele me passou, tá aí até hoje em Botucatu, mas é isso que a gente faz. Então, quando a gente anda pelo Brasil e pelo mundo, encontra nossos ex-alunos, e literalmente pelo mundo, né? Você abrir a porta de um laboratório em Iowa e olhar lá dentro, ver 2 ex-alunos seus lá trabalhando, isso é uma sensação muito boa de missão cumprida. E a gente vê que é a educação que vai mudar as coisas mesmo. Então, hoje é sabido, né, que o recurso público não é mais suficiente para manter os níveis e os padrões de educação. Então, a gente precisa de apoios de instituições, fundações, parcerias público-privadas, que, na verdade, são exemplos que já ocorrem em outras partes do planeta. E é muito bacana. Agora, eu digo para você, né,
vendo você falar que você gosta de selecionar o pessoal. É muito bom selecionar pessoas boas, mas dá uma dor no coração quando você vê um cara muito bom também, que, né, uma pessoa muito boa, que às vezes por poucos detalhes não pôde ingressar ou acessar a bolsa. Também dá uma sensação difícil, né, Lucas? Nossa, nem falo, professor. A gente... Sabe o que acontece aqui nesses processos, né? São competitivos, assim, às vezes tem, sei lá, 50 mil candidatos, você vai dar 40, 50 bolsas. Mas só de participar do processo, a pessoa tem muito a ganhar. Porque, primeiro, tem toda uma parte de autoconhecimento, né, que a gente faz, parecido com aqueles applications, né, americanos, assim, de universidade. E durante o processo você conhece um monte de gente, né? Então, você chega ali na semifinal, nas entrevistas individuais, você acaba tendo acesso a pessoas que, mesmo que não venham à bolsa, né, várias vezes vem oportunidade. Exato. Tem casos que o pessoal fica tão sentido que o pessoal até fala, ó, já que vocês não vão dar a bolsa como Fundação Estudar, a gente pode dar a bolsa como pessoa física, empresa, e aí acontece também, mas é terrível, né? Tem gente até... no nosso processo, as pessoas podem aplicar mais de uma vez, porque às vezes a pessoa fica muito perto e tem como dizer que não tem um elemento de sorte nisso, né? Exatamente. É um processo feito por humanos, às vezes naquele dia ali você está mais ou menos inspirado, tem alguém que é muito parecido no mesmo processo e no outro ano muda, então dá sim, mas ao mesmo tempo dá essa grande alegria, igual você falou, né, de poder ver essa turma fazendo coisas incríveis ao redor do mundo, mostrando que o Brasil pode ser referência, assim, em pesquisa, em ciência, em empreendedorismo, em diversas áreas. Com certeza. Lucas, então conta pra gente, né? Em primeiro lugar, o que é a Fundação Estudar? Quais são os princípios, os projetos? Como funciona? Quem pode aplicar? Existem editais específicos para a área? Conta tudo que agora eu tô faz de conta que não tem ninguém ouvindo a gente, somos só nós dois aqui. Conta pra gente como que funciona isso. Não, com o maior prazer. A fundação começou em 1991, né? Na época, os nossos fundadores, que é o Jorge Pauleno, o Beto e o Marcel Teles, eles trabalhavam no banco, e aí um analista deles lá queria fazer MBA em Stanford, né? E na época, em 91, não tinha financiamento, esse cara também não tinha a grana. Aí os caras falaram, passa lá que a gente dá um jeito. Aí o cara passou. E esse primeiro bolsista aqui, né, o bolsista zero nosso, foi o Carlos Brito, que acabou sendo CEO da Ambev, depois da ABI lá, teve uma carreira de muito sucesso na indústria e é um grande exemplo de give back pra gente, né? Então esse conceito americano, né, principalmente, mas que tem no mundo inteiro, de uma vez que você é bem sucedido, você conseguir espalhar e apoiar os outros, né? Então, o Brito doa pra gente bolsas até hoje, né? Então, ele e a família doa, e eu acho que esse aí é o nosso DNA, Rogério. É a pessoa que teve a oportunidade de multiplicar essa oportunidade, né? Então, desde então, a gente foi ampliando o escopo. Hoje a gente dá bolsas aí para diversas áreas, né? Então, a gente dá bolsa para quem quer trabalhar com empreendedorismo, política pública, saúde, tem de tudo, direito, enfim. E aí, do ponto de vista prático, né? Programa nosso de bolsas que a gente acabou de abrir, a inscrição é até o meio de abril, mas aí você pode aplicar para fazer uma graduação no Brasil. Então, por exemplo, estou estudando aqui no Mato Grosso, mas a minha faculdade é pública, já é de graça, eu posso aplicar para a bolsa? Pode. E aí você vai pedir o quê? Você vai pedir dinheiro para fazer uma viagem acadêmica, né? Vai participar de um congresso, vai fazer um intercâmbio em outro país, vai comprar livro. Preciso estudar e trabalhar, né? Hoje em dia, acho que felizmente as universidades têm sido mais abertas, né, com esse Enem unificado. Então, às vezes a pessoa consegue, ao invés de trabalhar, focar nos estudos, né, uma bolsa ali para poder estudar. Então, para quem é universitário no Brasil, a gente também dá bolsa. A gente avalia o indivíduo ali, né, as conquistas e principalmente o que move aquela pessoa. Daqui a pouco a gente pode falar mais disso. Então, tem bolsa para graduação no Brasil e no exterior. Então, ao mesmo tempo, né, passei para estudar na universidade na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, não tem grana, a gente também pode ser uma opção. Óbvio que nunca é só o dinheiro, mas tem um pedaço, não tem outro pedaço, a gente vai falar também dos outros benefícios. Então, é graduação no Brasil, graduação no exterior, mestrado ou doutorado, pode ser sanduíche ou não. Esses cursos, o LLM, né, que é o mestrado em Direito lá fora do Brasil, MBA também, e sobre as áreas específicas, né, igual você citou no início, esse ano a gente vai ter bolsas específicas para a área do agro, que é uma área, a gente tem 900 bolsistas que já ganharam bolsa da Fundação Estudar. E a gente tem pessoas, principalmente hoje em dia, com tecnologia, que trabalham com tecnologia e agro misturado, né,
grande revolução que a gente está tendo, né, de inovação no Brasil e, em particular, no agro. Mas esse ano a gente vai olhar para agro mesmo, assim, então a gente vai olhar para cursos que a gente antigamente não tinha tanta profundidade. Vou dar alguns exemplos, mas é uma lista ampla, né? Tipo, agronomia, zootecnia, né? Cursos mais clássicos assim, da área do agro, que a gente sempre tinha uma ou outra pessoa que aplicava, agora esse ano a gente vai olhar com mais carinho, mais atenção. Se alguém estiver escutando a gente aqui, estiver na universidade, quiser que a gente vai lá falar, ou online ou presencial, a gente tem uma equipe que vai, fala com o maior prazer. A ideia é essa, né? Essas bolsas são amplas, elas podem ser para quem está estudando no Brasil ou fora, podem ser para áreas do conhecimento variada. Esse ano especificamente, né, a gente vai ter essas bolsas para o agro, e a ideia é que para essas bolsas do agro a gente vai ter aí parceiros nos ajudando a escolher esses bolsistas, porque como na nossa comunidade a gente não tem tanta gente assim que é especialista em agro, a gente vai ter aí professores, empresários da área também nos apoiando a escolher. Que legal. Lucas, o fomento à educação em diferentes formatos, ele é sempre muito pleiteado, mas hoje a gente percebe que cada vez menos você tem acesso. Eu disse a você, né, antes de começar, eu estudei em Botucatu. Em Botucatu, a principal agência de fomento à pesquisa é a FAPESP. Você hoje está em São Paulo ou está em Minas, Lucas? Tá que está em Minas, mas fisicamente eu estou em São Paulo. Então tá certo. Então a FAPESP você deve conhecer aí, é um órgão referência no Brasil de fomento, e mesmo a FAPESP hoje a gente sabe que tem uma grande restrição de recurso a fomento à pesquisa, e principalmente as bolsas básicas. Eu acho que a bolsa mais importante da FAPESP é a Bolsa de Iniciação Científica. É o primeiro incentivo ao aluno a entrar e se engajar na carreira científica, e isso é o que muitas vezes garante o sustento dos alunos na universidade, e foi isso que aconteceu comigo. Né? Comecei com uma bolsa de R$150 lá em 1998 e terminei a faculdade, ela foi para 2 salários mínimos na época, que era R$300, né? Se tivesse mantido o padrão de salário mínimo, os alunos estavam bem hoje, né? Mas a bolsa se manteve aí nos R$300, R$400 até pouco tempo, agora que subiu um pouco. Então a gente sabe da dificuldade disso. Quando você tenta se engajar num projeto um pouco maior, seja uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um curso de especialização ou intercâmbio, cada vez mais restrições a gente encontra hoje. Então essa iniciativa de trazer pessoas que já participaram e o passar para frente, eu acho que é legal. Se você foi bolsista um dia, você deve sim, né, contribuir para que outros possam ser bolsistas. Então eu acredito que essa seja a filosofia da fundação. E como fica essa parceria? Vocês, antes de falar do número de bolsas, como fazer a aplicação, como é que fica essa parceria? Quem tem uma empresa hoje pode se dispor a ser um parceiro da fundação. Ele tem algum critério para isso? Vocês buscam? Como é que funciona hoje a integração dos fomentadores das bolsas hoje? Legal, ótima pergunta. Nossa ideia é que essa bolsa, naquele modelo americano, vamos chamar assim de fellowship, né, que a pessoa é bolsista para sempre. Então, uma vez que você é bolsista, a gente quer te apoiar na sua carreira e na sua vida pessoal também, para sempre, né? Então, a pessoa, a empresa que tiver interesse, a gente pode ter as bolsas vinculadas a um grupo de empresas. Então, vou te dar um exemplo. Em 2020, a gente começou uma frente de tecnologia. E aí, a gente deu várias bolsas, dá até hoje, em tecnologia, que elas são ou patrocinadas pelo Nubank, pela Stone e por outras fundações, né, que nos apoiam. A Fundação BERD, Fundação Teres, Lema e Fundação Bravo. Então, essas empresas podem se juntar a gente, né? Nessa área específica do agro, né, a gente já tem alguns patrocinadores institucionais, como, por exemplo, a Suzano, né, que é uma empresa muito importante aí da área, e a gente está aí, né, para anunciar uma parceria com plantadores aí, e a gente quer que nos ajudem, tenham essas bolsas, e para a empresa é legal, porque ela vai ter acesso não só a 1, 2, 5 bolsistas, mas todo aquele funil de candidatos, né, igual a gente estava falando, né, chegam 100 ali que são muito bons, são bons em coisas diferentes. Então, uma das maneiras, Rogério, desse processo ser legal, mesmo para quem não ganha a bolsa, é que a gente consegue abrir oportunidades para muito mais do que as 40, 50 pessoas que a gente vai ganhar a bolsa, né? Então, eu diria que no nível das centenas, assim, a gente consegue, né, na área de tecnologia, que foi uma área que inspirou a gente a fazer esse agro, a gente tem ali, às vezes, 200, 300 pessoas que chegam nas fases finais do nosso processo, e a gente sugere para eles
conhecerem empresas, as próprias empresas entram em contato direto com essas pessoas, fazem eventos específicos para eles, né? Então, a ideia é que, para além de quem receba a bolsa, isso aqui seja uma oportunidade para as empresas encontrarem talentos e, óbvio, também contribuírem, né? Darem sua partezinha. Igual você falou, né? Pô, eu fui pesquisador da FAPEMIG lá, que é a irmã da FAPESP mineira lá. Na época, em pesquisa de comércio internacional, falando de subsídio agrícola, Rogério, isso aí tem bastante tempo. A minha bolsa já era uns R$350, assim, lá no meio dos anos 2000. E foi incrível, né? A chance de poder gastar energia lendo, estudando e depois participando de congresso. Eu acho que foi incrível essa oportunidade e acho que não é papel só do governo fazer isso, acho que é papel do governo também, mas quando a sociedade civil pode fazer isso, né? Acho que acrescenta muito. E para as empresas é um caminho de estar próximo dessa molecada nova que tem feito coisas extraordinárias. É isso que eu ia falar. O processo em si, e no nosso grupo de pesquisa aqui no GPCIDS, a gente fala bastante sobre isso. Ontem à noite teve uma reunião científica. Mais do que você participar de um evento como ouvinte, fazer um processo seletivo para entrar num grupo de pesquisa ou uma aplicação para uma bolsa, o caminhar disso gera muitas oportunidades. Isso eu aprendi na prática, né? Durante a graduação, eu fui trabalhar numa empresa que fazia parte de dinâmica de máquinas na AgriShow, e as amizades que foram feitas junto com aquele time que compunha a Abimac para fazer a feira, eu trago até hoje. Quando eu entrei na universidade, Lucas, para trabalhar como professor, depois que eu terminei o doutorado, eu compunha a comissão de estágio. E a minha posição era a colocação dos meninos no mercado de trabalho. E isso foi muito fácil para mim, foi algo que não foi criado assim, foi vindo. Depois eu entendi o porquê, veio do bom relacionamento que eu tinha com o setor privado. Então, as empresas vinham, você está na universidade, eu preciso de uma pessoa assim. Aí vinha um aluno e falou, eu gostaria de fazer isso, eu só fazia a intercomunicação. Então, como você disse, eu imagino que o número de pessoas que se inscrevam, né, que apliquem para a bolsa, deve ser grande. Em um dado momento, essas pessoas vão se comunicar, vão passar por dinâmicas, e essa própria comunicação pode gerar oportunidades de trabalho. Às vezes ele não consegue a bolsa, mas consegue um emprego da empresa a qual está pleiteando, né? Isso acontece, Lucas? Não, acontece super, né? Eu dividiria em 3 camadas, né? Tem uma camada de autoconhecimento, né? O nosso processo aí, para quem for entrar, não desanime, que ele é um pouco longo. Então, ele tem várias etapas ali, que são avaliações, que você, no fundo, vai estar falando sobre você. Então, independente de qualquer coisa, né, é um processo de autoconhecimento. Nas universidades brasileiras, isso não faz parte do caminho para você entrar, na maioria delas, e a gente se inspirou muito nas universidades estrangeiras nesse sentido. Mas só de escrever sobre você, o que te move, o que você gosta, acho que isso tudo já é um caminho legal, então essa primeira camada. A segunda camada, né, essas interações, seja com o grupo, seja com os entrevistadores, sempre abrem oportunidades, são oportunidades incríveis. Uma das pessoas que me entrevistou aqui na Fundação Estudar, depois acabou virando um grande amigo, né, para fora da Fundação, e me chamou para participar de coisas completamente diferentes. Era só ali o objetivo da Fundação Estudar, então abre muita porta. E por último, né, você acaba tendo uma exposição ali também, junto a muita gente bacana, e isso também vai abrir portas, tanto pessoais quanto profissionais. Então, sem dúvida, vale a pena pôr uma energia, e você nunca sabe como termina esse tipo de coisa, né, pessoal? Você entra ali imaginando que é alguma coisa, depois você vai participando, e mesmo quando você não consegue a bolsa de primeira, isso te abre outras portas, né? Eu lembro que eu conheci a Fundação Estudar em 2012, tinha um prêmio, chamava Jovens Inspiradores, que era junto com a Veja na época. E aí, eu não passei no prêmio, não ganhei o prêmio, né? Eu fiquei lá na semifinal do prêmio. Mas aí eu conheci a Fundação Estudar e 2 anos depois eu acabei conseguindo uma bolsa aqui. Então, é isso, né? Você vai conhecer, a gente tem um site que chama Estudar Fora, que é muito legal. Tem muito conteúdo sobre outras bolsas, além das nossas, né? Porque a gente fica muito feliz em dar a bolsa, mas tem várias outras instituições que dão bolsa, né? Entrei outro dia lá no site, bolsa para estudar na Turquia. Falei, olha que coisa incrível, né? Tipo, na minha época, nem sabia que isso seria possível. Hoje, existem outras instituições que dão bolsa também, então a gente tenta também dividir esse conhecimento, né, para além do nosso processo seletivo. Vamos aproveitar esse intervalo para dar um recado da Agrosol.
A AgroSol Sementes celebra com alegria 25 safras de história, dedicação e crescimento junto ao agronegócio brasileiro. Oferecer as melhores soluções em sementes, sempre com foco na qualidade, credibilidade e inovação, é um compromisso da AgroSol. O time da AgroSol está próximo aos produtores rurais, entendendo as necessidades do campo e construindo parcerias duradouras, em busca sempre dos melhores resultados e contribuindo para a sustentabilidade da agricultura. Os colaboradores e parceiros da AgroSol estão empenhados em trazer ao mercado as cultivares mais produtivas. Também as sementes prontas com tratamento industrial que geram comodidade e segurança ao produtor. Esse é um cuidado e um comprometimento que se traduzem em resultados satisfatórios para o campo e na confiança aos clientes. AgroSol, 25 safras com as melhores sementes para o sucesso de quem produz. Lucas, bom, já ficou aqui claro para quem está com a gente, seja no YouTube, no Spotify aí, ou qualquer outro agregador, de que há possibilidade de bolsa, esse compartilhamento faz você crescer, evoluir, nem que seja para ter um autoconhecimento a escrever sobre você mesmo, né? Participar de um processo seletivo. Agora eu quero que você nos traga uma visão dessa evolução que eu digo assim, né? Do caminhar que vocês tiveram para vários setores, e você disse que quando o foco foi tecnologia, tá ligado à inovação, é claro, né? Vocês viram que o agro estava muito ligado. Estou ligado ao agronegócio, mas verso por diversas áreas. E a gente sabe que a tecnologia hoje, né, ela faz uma grande diferença em todas as áreas, mas no agronegócio isso parece ser algo novo e tem feito muita diferença. O que trouxe vocês? Você já disse aí que estão buscando algumas parcerias e tem grupos muito fortes que com certeza podem apoiar vocês, né? Não só de produtores de grãos, mas de vários setores, de biocombustíveis e assim por diante. Mas o que trouxe vocês a esse foco de lançar, né, um edital específico para o agronegócio? Perfeito. A gente olhou duas coisas que me chamaram a atenção, Rogério. A primeira era o seguinte: dentro desse grupo lá dos 900 bolsistas que a gente teve desde 91, quando a gente olhava para a agroindústria, aí tudo bem, tinha várias pessoas, sei lá, a pessoa trabalhava na Kraft, tomate e tal, mas se a gente olhasse mais para o agro e para as indústrias, primeiro setor e agora é a agroindústria, né, a gente não tinha tantos bolsistas assim, mais ou menos uns 30, a gente achava pouco. E segundo, o agro é espalhado pelo Brasil. Então, acabava que a maioria das pessoas que ganham nossas bolsas estavam concentradas em São Paulo, alguns no Rio, alguns nos Estados Unidos e tal. Esses 3 lugares, acho que é onde a gente tem mais. E o agro a gente achou que é uma grande oportunidade dupla aqui, né, de uma diversidade regional, onde a gente ter gente que não vai só estudar mais para o interior do Brasil, mas também, quando for trabalhar, também vai trabalhar não só nesses grandes centros, né? Então, acabava que, por exemplo, a região sul, a região centro-oeste, a gente tem pouca gente que está lá, mesmo a região nordeste, né, que tem fronteiras incríveis de agro agora, também tem pouca gente. E aí a gente acha que os valores que a gente tem aqui na Fundação Estudar, dessa questão do fazer algo com excelência, sonhar grande, ter esse sentimento de retornar, multiplicar, né, que eu chamei de give back, esses valores são importantes no Brasil inteiro, não só em São Paulo, no Rio. Então, a ideia de levar esses valores mais para o interior, acho que nos moveu bastante. Do lado aqui de onde essas pessoas estudam, eu acho que é uma chance para a gente dar um zoom em algumas universidades que a gente olha menos, né? Então, a universidade lá em Amsterdã, Illinois, Cornell, são universidades incríveis do agro que a gente tem poucos estudantes ainda, né? Então, mesmo na Ásia também tem algumas universidades muito interessantes, e no próprio Brasil, né? Então a gente não tem lá muitos bolsistas em algumas das boas universidades, né? Tá? Por exemplo, Exalc aqui, né? Para não ficar só puxando sardinha lá de Viçosa e Lavras, meus conterrâneos. A gente tem várias, né? Também no Centro-Oeste, né? Goiânia, agora também, enfim. Tem muitas universidades legais que a gente gostaria de estar mais próximo. E aí eu acho que o agro acabou sendo também, Rogério, um ótimo, eu vou chamar entre aspas aqui, uma desculpa, assim, para a gente poder espalhar essa mensagem da Fundação Estudar mais para o interior do Brasil, está mais próximo dessas universidades, tanto no Brasil quanto fora, que são muito boas no agro. E a história de sucesso do agro do Brasil, ela tem a ver com essa história de pesquisa aplicada, né? A Embrapa, intercâmbio,
um monte de gente foi estudar fora, trouxe essas ideias. E eu termino aqui contando uma rápida anedota. Eu tive uma chance de morar um tempo no Sudão, Rogério. Fui lá, uma missão no Brasil, e o Sudão tinha produtor de algodão brasileiro, cara, uma coisa inacreditável, né? No meio do nada lá, né? Não é no meio do nada. Eu tava lá no Rio Nilo, berço da civilização, mas eu nunca imaginei, né? Tinha gente lá que saiu lá do Mato Grosso do Sul e foi plantar algodão no Sudão. Foi um dos motivos, inclusive, que o Brasil abriu na época uma embaixada, não sei se estão lá ainda, mas eu fiquei muito impressionado. Era o Brasil exportando tecnologia e, nesse caso específico, a gente tinha a ver com agro. Mas é um pouco por aí, acho que tem motivos. Poderia elencar 1000, mas eu acho que os principais foram esses dois mesmo. Legal. E realmente, viu, os brasileiros estão espalhados pelo mundo aí, buscando novas fronteiras de produção agrícola, mesmo o Brasil sendo um país de dimensões continentais. Hoje a gente produz soja de Roraima ao Rio Grande do Sul. Então, não existe. Antigamente a gente falava, nossa, as ações. Nós temos um projeto de extensão aqui, tecnológica, voltada à inovação, em que nesse projeto a gente atende pessoas no Brasil inteiro, na área de produção de sementes, basicamente. E antes tinha uns períodos sazonais. Bom, olha, entre julho e agosto, que termina a colheita, período de armazenamento, onde a gente faz os treinamentos, Hoje não. Hoje é o ano inteiro. Se você deixar, todas as semanas tem um lugar para você estar. E isso é importante, porque nós vemos o potencial que o Brasil tem, né? As áreas agrícolas do Maranhão, Rondônia é um país, eu brinco com quem eu converso, se eu tivesse 30 anos a menos, eu estaria morando em Rondônia hoje, né? Então vocês têm um foco muito bom, né? Esse alvo de mirar no agro para poder levar a fundação para todos os rincões do Brasil é importante, e com certeza vocês vão ter um desafio grande de um número de inscritos muito grande, sabe? E as parcerias aí com não só os grandes players, mas as parcerias com as universidades, com outras fundações regionais, pode ter certeza que isso vai crescer muito, e se precisar de algum apoio nessa comunicação aí, pode contar com a gente, tá? E, Lucas, vamos mais especificamente agora para quem quer fazer a aplicação. Como que funciona? Você deu um overview aí de que são várias etapas, né? Mas onde eu entro? Qual é o site que eu devo buscar? É aberto um edital, você falou que está aberto, acho que até o final de abril, é aberto um edital. Quais são os requisitos básicos? Eu tenho que ter pelo menos, só para quem está na universidade? Não, para quem já se formou também, quem está na pós-graduação, como é que funciona o processo? Tá bom. Recomendo entrar lá no nosso site, né, fundaçãoestudar.org.br, e aí é um edital mesmo, então, para quem está estudando, lembra outros editais, né? E ele já está com a inscrição aberta, a inscrição vai lá até o mês de abril, mas a gente recomenda fazer o quanto antes, porque quem vai fazendo antes, a gente vai dando dica do processo, o processo é bem transparente, assim, de o que a gente está procurando. Também podem nos seguir aí, né, nas redes sociais, principalmente no Instagram, a gente tem bastante conteúdo que acaba falando, então, Fundação Estudar também lá no Instagram. E acho que vale a pena dizer, né, as bolsas, você pode cobrir até 90% do seu custo, né, a gente dá por ano aí, são quase 10 milhões em bolsa, então a gente pode dar bolsas muito relevantes, na casa de dezenas de milhares aí de dólares, né, às vezes até mais, caso a caso. A gente escolhe baseado no mérito e dá a bolsa baseada na necessidade. Então, mas eu já tenho algum dinheiro aqui, não sei se eu preciso tanto da bolsa. Essa bolsa vai te colocar numa comunidade, né, que você vai ter aí acesso a muita gente incrível, diversos setores, né? Então tem de tudo aqui na nossa comunidade, tem um monte de gente que fundou empresa, tem gente que fundou empresa unicórnio, tem vários executivos, né? De todo tipo de setor, pesquisadores de diversas áreas, gente que trabalha com política pública, tem de tudo nessa comunidade. Então a ideia é que essa rede vai te apoiar aí, mesmo que você não precise tanto do dinheiro, né? Então o fato de participar dessa rede com gente incrível no mundo inteiro vale muito a pena, e a gente faz um acompanhamento muito próximo dos nossos estudantes, né? Então a gente tem uma equipe aqui que quem vira bolsista a gente apoia tudo, né? Transição de carreira, achar estágio, achar qualquer coisa, a gente ajuda. O critério de elegibilidade é até 34 anos, ser brasileiro, e se não estiver estudando, tem que estar aprovado para ir estudar, né? Então, vou começar a estudar no ano que vem, ou em agosto, fui aprovado, ainda não fui chamado, isso aí tudo pode. Quem está estudando também, primeiro, segundo, terceiro ano, está no final, mas também está estudando, também pode.
a gente vai olhar aí um por um, com muito carinho, né? Dúvidas também, a gente faz uma série de lives, de eventos, perguntas e respostas. Igual eu já falei, né? Se quiserem fazer um evento para a gente contar especificamente das bolsas nas universidades, né? Até abril a gente está fazendo eventos aí quase todo dia, online, presencial, para contar, levar os bolsistas para contarem um pouco sua experiência. Quem quiser, entre em contato com a gente, pode ser lá no Instagram, pode ser através do site também, meu LinkedIn aí, Lucas Mendes de Freitas Teixeira, nome um pouco grande, mas enfim, tá aí. Olha, e aqui eu acabei de entrar enquanto o Lucas falava, aqui já estava seguindo vocês, Fundação Estudar, né? Sem cedilha, sem nada, @Fundação Estudar. Aí tem um link do Linktree aqui que tem todas as informações que você precisa, né? Os programas, conhecer as turmas, tem um monte de informação aqui, com certeza o Lucas e todo o time dele aí vão tirar as dúvidas que vocês tiverem. Vale a pena participar, vale a pena... Tem uma frase que o Lucas falou um pouquinho antes. Embora você participe de todo o processo, você vai estar visível, você vai estar na prateleira, você vai estar ali recebendo a bolsa ou não, você vai conhecer outras pessoas. E hoje, né, aquilo que é uma palavra do inglês, né, que é o networking, mas aqui eu falo que é a conversa de roda, né, lá em Minas, né, Isso aí. Os toró de parpite, quando você está no meio de outras pessoas, conhecendo todo mundo, essa é a maior riqueza do conhecimento, é ter bons relacionamentos. Toda boa amizade que você cultiva, você pode ter certeza que um dia vai te trazer um bom fruto. Ou seja, da alegria de ter um bom amigo, ou na necessidade de você saber a quem procurar. E Lucas, eu vou dizer, né, quando eu comecei a ser professor propriamente dito, vindo aqui para Sinop em 2006, saindo da pós-graduação, a gente acha que tem que entrar dentro de uma sala de aula, sendo a autoridade máxima, sendo aquela pessoa que sabe tudo naquele ambiente. E eu digo que o dia que eu dormi mais tranquilamente na minha cama foi o dia que eu entendi que eu podia aprender com os meus alunos. Esse dia foi um dia de virada de chave. Eu falei, eu estou aqui para aprender com esses meninos, ainda mais na minha área, onde eu venho da aula, né? Eu saí de São Paulo e esses meninos nasceram dentro da fazenda, é óbvio que eu vou aprender com eles. Então, essa troca de informações, mesmo que você não tenha sido pleiteado com o fomento, com certeza você vai sair com um ganho muito grande, porque o conhecimento, mesmo trocado numa entrevista, é aquilo que quanto mais você divide, mais cresce. Então, eu acho que essa é a função. Parabéns, viu, Lucas? Fiquei feliz de conhecer mais a Fundação. Terminando aqui, nós já vamos conversar para que vocês venham aqui em Sinop, né? E prazer. Sinop tem a UFMT, mas tem outras 9 universidades, se eu não me engano, tirando a estadual, mais 8 ou 9, né? Então dá para reunir todo mundo aí e fazer uma divulgação bem bacana. Parabéns, Lucas, parabéns à Fundação Estudar. Fique à vontade, se quiser passar mais algum link aí de comunicação. E espero que esse projeto cresça cada vez mais e saiam mais Lucas aí pela frente, né? Trazendo essa ideia de crescer, compartilhando. Muito bom isso, Lucas. Obrigado, professor. E muito feliz, né, de ser recebido aqui por você, por toda a sua audiência. Quem não for elegível, mas quiser indicar o filho, o amigo, alguém da família também, né, fique à vontade para divulgar. Esse programa nosso tem esses 2 meses aqui de inscrição. E acho que o último recado que eu queria dizer é que esse compromisso com o agro é o primeiro ano de muitos, né? Então a gente está começando isso aqui agora, mas coloquem no calendário lá, às vezes tem alguém de 17, 16, escutando, putz, mas ainda não estou na faculdade. Guarda aí que isso não vai ser uma coisa de um ano, né? A gente aqui, como Fundação Estudar, a gente quer ser uma organização centenária, né? Você citou lá a Rockefeller no início, a gente quer fazer isso durante muitos anos, a gente está com 34, mas mirando aí ser uma coisa centenária. Então essa parceria com o agro, com o Brasil, está só começando. E aí, se conhecer alguém, né, ou como pessoa física, esse projeto, Rogério, ele só existe porque, para além, né, dos nossos fundadores lá, a gente tem um grupo de mais de 400 doadores, pessoas físicas, né, que contribuem com a gente ali de valores minúsculos até milhões, e aí a gente pega esses valores e aplica aí nessas bolsas. Então, eu queria agradecer aí se algum deles estiver nos escutando, porque isso só é possível com esse apoio. Quem quiser apoiar também, entra lá no nosso site, manda notícia. Eu tenho certeza que o agro já está nos abraçando, vai nos abraçar ainda mais, para a gente poder, né, apoiar o máximo de pessoas incríveis, talentosas.
nesse setor aí que é tão importante, dá tanto orgulho aqui no Brasil. Legal, é isso aí. A gente tem que retribuir aquilo que nos incentivou e nos permitiu estar aqui. Eu ia aplicar, mas como eu fiz 35 agora em dezembro, não vai dar, né? Mas todo mundo aí tem a possibilidade, vamos fazer essa corrente do bem aí crescer. Parabéns, Lucas, parabéns à Fundação, muito obrigado. A gente está sempre à disposição aqui. Tenha o Mundo Agro Podcast como um meio de comunicação de vocês, para o que for preciso, e principalmente se tiver alguma novidade em primeira mão, a gente sempre gosta de ser o primeiro a dar o spoiler aqui, trazer vocês para divulgar. E estou aguardando a visita de vocês aqui no Mato Grosso. Lucas, muito obrigado, viu? Obrigado, ouvintes, um abraço. Valeu. E para você que ficou com a gente até agora, você sabe que na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Forte abraço, boa safra a todos e até mais. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter, @Mundo Agro Podcast. Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida e agora também no YouTube. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Castbox e favorite na Deezer. Assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.